Aí, tio Tia, eu sou o tio Petisco e hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem legal que muita gente acaba pulando, que é o cronograma de treino. É isso aí. A gente está separando algumas coisas aqui para a gente ensinar vocês como você deve montar um cronograma para treinar seu pet, tanto convencional quanto não convencional. Então, se é uma ave, se é o cachorrinho, é importante você ter um cronograma, você ter um início, um meio e um fim. Você precisa pensar no objetivo e criar etapas para fazer esse cronograma. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque é um assunto que me chamou muita atenção durante esses dias. A gente fez, Tio Petisco Responde, fez umas caixinhas de perguntas no Instagram, né? Sempre faço, procuro fazer toda semana uma caixinha para você tirar as dúvidas. Então, se você tem dúvida, já manda lá nossa caixinha de perguntas no nosso Instagram, segue lá Tio Petisco, que você vai poder conferir e mandar essas dúvidas também nessa caixinha de perguntas no Instagram, que eu respondo ali direto no tete a tete, e também acompanhar nossas lives, que toda quarta-feira às 9 horas da manhã tem live no Instagram, tem live no YouTube também. Então, pode ir para lá, entra, marca ali, vê, compartilha. Quanto mais a gente fomentar a informação, divulgar a informação, acho que é melhor, né? O intuito desse canal, o intuito do programa é levar a informação para você e para o seu pet aí na sua casa. Então, o que aconteceu que me chamou a atenção? Falei, pô, isso dá um vídeo bem legal. Uma tutora mandou uma pergunta que era a seguinte. A primeira pergunta que ela mandou foi, tem uma calopsita de 42 dias de vida e essa calopsita, toda vez que me vê, ela fica pedindo comida o tempo todo. A primeira coisa é legal que mostra, né, que essa calopsita está tendo um imprint alimentar com ela, ou seja, ela está fazendo a alimentação adequada e está fazendo sempre criando um vínculo, criando uma emoção, né, sendo o petisco para aquela calopsita. Isso é muito legal. A segunda pergunta dela foi, a minha calopsita, eu estou querendo fazer o desmame e eu não consigo fazer o desmame, que é tirar a papinha, né? Parar de dar papinha e deixar ela comer comida sozinha, estrusada, como da Selecta Birds aqui. Mas eu já tentei fazer todos os métodos e nenhum resolveu. E aí eu olhei e falei, meu Deus, a gente precisa mostrar para as pessoas que a informática, né, na verdade a informação na internet, eu acho que nem informática nem se fala mais isso, né? A internet aqui, a informação é muito rápida, mas a gente precisa tomar cuidado com a velocidade da internet, a velocidade que a gente está aprendendo as coisas aqui na internet, aqui na TV, né? E a velocidade que a gente está aplicando realmente isso, porque são duas coisas totalmente diferentes. Eu sou super a favor e eu fomento que cada vez mais as pessoas procurem ter mais conhecimento, procurem outros treinadores, procure absorver mais esse conhecimento, é super legal. Mas a partir do momento que você for adquirindo esses conhecimentos, você precisa parar, analisar e ver qual método você vai seguir. E seguir um método do começo ao fim. É importante você ter esse cronograma, seguir esse cronograma de treino. Porque senão você vai ficar com a sensação que tentou tudo e na verdade você não fez nada, não deu certo. E eu digo isso com muita convicção, porque assim, com 42 dias de vida, a sua ave nem está começando a fazer o desmame. Imagina se com 42 dias eu vou começar a fazer a apresentação de outros alimentos. Como que eu vou começar o desmame? E como eu vou fazer de todos os métodos? É impossível, não tem como, não tem tempo de vida da ave suficiente para conseguir fazer isso, tia. Então assim, a gente precisa entender que a informação que a gente consome é diferente do que a gente consegue aplicar com os pets. E existe essa diferença muito clara. Eu vejo que cada vez mais a gente tem dificuldade, o jovem tem dificuldade de realmente colocar essa questão e ter o tempo do pet, esperar o tempo do pet, respeitar o tempo daquele pet. Tá? Então, o que eu quero fazer com esse vídeo? Ensinar vocês a realmente respeitar um cronograma. Então, primeira coisa, procure o profissional que você se identifica mais, que faça mais sentido para você. Veja o método de treinamento dele, tá legal para você, vou aplicar. Aplica do começo ao fim. Aplique esse cronograma. Eu já estou com experiência, quero criar um cronograma. Tudo bem, você vai correr um risco, mas é interessante também você ter essa liberdade. Eu acho que o pet, o que me fascina nos pets é essa liberdade da gente poder ver o que se enquadra mais para a gente ou menos ali. Mas não adianta a gente também se iludir de chegar ao ponto de falar, não, tentei tudo e não deu certo. Quando você chegou nesse ponto, tia, sinto lhe dizer, você errou. Porque não existe nenhum botão mágico que eu aperto no Balu, no Luca, na Zeca, na Bazinha, na Pérola, que eu resolvo os problemas. Não existe um botão mágico.
E por que funciona comigo? Porque eu sigo um cronograma. Tá? Então, no nosso curso, inclusive, eu tenho todos esses cronogramas. Ah, como eu vou fazer para amansar? Um cronograma. Como eu vou fazer para desmame? Outro cronograma. Como eu vou fazer para pôr peitoral? Um outro cronograma. Como eu vou fazer voo livre? Um outro cronograma. Você tem que seguir as etapas. E às vezes até a pessoa pergunta, por exemplo, o que eu faço para fazer um cronograma? Até tem uma pergunta no Tio Petisco Responde, inclusive tem um detalhe, né? Ó, tô até... Esse programa hoje não é só sobre o cronograma, tá? É sobre o cronograma e também tem uma segunda parte aqui, ó, sobre o Tio Petisco Responde. Então toda vez a gente vai tentar colocar no final dos vídeos um pouquinho do Tio Petisco Responde para você se sentir mais acolhido e saber que a sua pergunta está sendo ouvida, está sendo respondida, mas tem que acompanhar o vídeo, tem que assistir até o final para você poder ter a sua dúvida respondida. Então mandou sua pergunta lá, vai, assiste, acompanha para você ver a sua resposta, porque senão também não evolui, não melhora. Mas uma dúvida que a gente gravou, que eu acho bem legal, é, por exemplo, há quanto tempo, como eu faço para saber quando eu vou fazer o desmame, né? Há quando eu vou fazer para fazer o recall, quando eu começo a fazer o meu externo no voo livre. Não tem uma coisa mágica, não tem nossa, são alguns sinais, alguns pré-requisitos a serem cumpridos. Imagina como eu vou pilotar um avião. Ah, só saber ligar e desligar para poder pilotar? Não, tem que saber ligar, desligar, pilotar, treinar, fazer uma série de exercícios para daí primeiro pousar, para daí depois primeiro levantar voo, depois pousar. Então tem um cronograma a ser seguido. E esse cronograma a gente precisa respeitar nos pets, porque senão não faz sentido para eles. E ao invés de eu estar ensinando, eu estou bagunçando a cabeça deles. Então, o que eu quero falar nesse cronograma que é importante você pensar? Coisas para você refletir. Quanto mais você for treinar e ensinar uma coisa nova para o seu pet e você conseguir, sem estresse, sem você impor, mostrar o resultado final, é um bom início. Então, tem coisas que não vai ter como. Por exemplo, para pôr o peitoral, o resultado final é pôr o peitoral. Se eu fizer isso, eu vou ter que forçar. Então, não é legal começar por isso. Mas é um exercício onde eu vou fazer com que eu quero que ele coloque a bolinha num cestinho. Eu posso começar pelo final do objetivo, tá? Qual é o final do meu objetivo? Você pode começar pelo final de fazer o treinamento de trás para frente. Eu quero que ele guarde, que ele busque, por exemplo, eu vou jogar a bolinha, quero que ele vá buscar a bolinha, que ele traga a bolinha e guarde. Não, então melhor começar pelo final dele só guardar. Primeiro eu ensino ele a guardar. Depois eu ensino ele a buscar, depois eu ensino a jogar. Sabe, eu vou fazendo ao contrário. Então a primeira dica de você criar um cronograma é isso, sem ter forçamento. Se você tiver que, o final for pôr numa caixa de transporte, o final for colocar um peitoral, alguma coisa assim, você não pode começar pelo final. Você precisa respeitar a mesma ordem normal. Por que isso é legal? Porque quando eu começo pelo final, eu já dou o objetivo final para o meu cachorro, ou para minha ave, ou para o meu pet que for, para o meu gatinho. Pode treinar seu gato também, não tem problema nenhum. As pessoas têm essa dúvida, né? Então, quando eu faço isso, o final já é o resultado que ele sabe que ele quer, que ele vai ganhar o prêmio. Então fica muito mais fácil ele intensificar esse comportamento porque ele sabe o resultado final. Fechou? Segunda coisa, você precisa ter um comando de liberação, que é o quê? Você precisa ser claro no momento que ele acerta. Então, acertei, ok, tchum, prêmio, 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 naquele exato momento. E você não pode, errei, falei ok, mas não era ok. Não tem essa. Falou, paga. Mas eu falei errado. Tudo bem, então melhora para a próxima. Tá? O cronograma terceiro, e eu acho que é uma das partes mais cruciais também. Na verdade, os três pontos são importantes, mas a gente precisa dividir a atitude, por exemplo, em etapas. Então, por exemplo, vou guardar a bolinha, como eu dei o exemplo aqui. Eu não posso começar por guardar a bolinha. O final é guardar a bolinha, mas antes ele vai ter que buscar, ele vai ter que trazer e guardar. Esses são os 3 pontos iniciais que a gente pensa, né? Beleza, então eu vou dividir nisso. Não, agora a gente precisa fracionar ainda mais. Eu preciso separar em etapas menores. Então guardar a bolinha exige o quê? Exige que ele rele na bolinha. Exige, antes que ele relar na bolinha, exige que ele não se assuste com a bolinha. Existe a possibilidade da gente treinar para que ele goste da bolinha. Entende? Então, qual é o nível que o seu pet está? Ele já gosta da bolinha? Legal. Ele não está assustado com a bolinha? Legal. Mas você entende que só a bolinha, o fato de estar com uma bolinha, e isso que me encanta em outros pets, assim, que
porque cachorro, né, é mais fácil, o pessoal põe a bolinha, todos gostam. Mas quando você pensa numa ave, num sagui, num primata, num réptil, você precisa fragmentar ainda mais. Então o seu nível de treinamento, de feeling mesmo ali, vai melhorando. Eu acredito muito nisso, né? Conhecimento engrandece a todos. Então, quando eu treino esses pets, eu estou evoluindo. Entende? E é isso. Então eu preciso dividir e fragmentar ainda mais. Separem em passos, a gente chama de baby step. Tá? Então, separe em passos de bebê. Passos de bebê. Pega uma coisa simples, como é pegar isso aqui. Pegar esse araminho aqui. Tio, mas pô, isso aqui é simples. Para um cachorro ele vai cheirar na hora. Para uma ave ele vai assustar se eu chegar perto assim de uma vez. Então eu preciso acostumar ela com isso. Ele chegar perto, ele começar a relar, ele segurar, ele não destruir, só ficar segurando, para daí ele levar para um lugar e soltar. Então eu posso dividir isso em etapas e vai ficar muito mais claro. Às vezes a gente pensa, nossa, mas vai dar um trabalheira. Não tem treinamento sem paciência e sem persistência. Tá? Não vou mentir para vocês. Mas você vai perceber que quanto mais você ensina para o seu pet, mais rápido ele aprender outra coisa. Porque ele começa a aprender a aprender. Começa a fazer sentido para ele aquela linguagem, como se você estivesse aprendendo uma língua nova. No começo é mais difícil. Depois as palavras começam a fazer mais sentido, começa a fazer a gramática, começa a fazer mais sentido, o vocabulário começa a juntar, começa a aumentar o seu vocabulário e começa tudo, começa a ser mais rápido. Fica uma coisa mais versátil. Você vai aprender uma palavra nova hoje em dia no português, fica muito... Você não ouviu uma vez, já era. Pronto, aprendi. Quando você é bebê, não, precisa repetir várias vezes. E com pet é a vida toda essa questão da repetição, mas ele aprende a aprender. Tá bom? Gente, espero que tenha resolvido essa dúvida de cronograma. Lembra sempre, estude, mas não ache que a velocidade que você consumiu essa informação é a velocidade que você está aplicando com o seu pet. Respeite o tempo do seu pet. Não vai no tempo da internet, porque o tempo da internet é maluco. Nem a gente que está aguentando a velocidade de informação que chega pra gente. Tá bom? Imagina o pet ainda. Aí, tio Tia, chegou a hora do Tio Petisco Responde, hein? Então, se você tem dúvida e mandou um comentário pra gente, fica ligado que a sua dúvida pode estar sendo respondida agora. Lembrando também que toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, tem Tio Petisco Responde ao vivo, no YouTube e no Instagram. Então, quem tiver ao vivo pode mandar a sua dúvida lá. E quem não teve tempo de ver ao vivo, mandou sua dúvida, seu comentário depois, pode ficar ligadão agora aqui na TV Brumais, na TV Três Fronteiras e no YouTube para você ver se a sua dúvida foi selecionada. Vamos lá, tia Carol, qual é a primeira dúvida que você selecionou? E ó, detalhe, se tiver, não tá selecionando a minha dúvida, culpa tia Carol, não culpa tio Petisco não. Manda lá. Ó, foi do tio Gilmar. Quando e como tira o filhote de calopsita da papinha para a ração extrusada, tio? Tio, primeira coisa que é interessante você pensar na hora de fazer o desmame. Você primeiro precisa começar a apresentar os alimentos. Por exemplo, o Azuro não está pronto para fazer o desmame. Por que eu sei? O peito dele tem um buraquinho bem pequenininho aqui ainda. Dá para ver aqui na telinha ali, ó. Agora sim, tio. Dá para ver o peitinho dele. Falta bem pouquinho o peitinho dele aqui para abrir o buraquinho aqui, ó. Mas tá faltando o titico para poder começar a fazer o desmame. Mas, enquanto isso, eu já posso começar a apresentar as frutas para ele. Então, por exemplo, vou pegar esse pedacinho de banana aqui, ó, e tô deixando ele degustar, tô brincando com ele, alimentando, treinando todo mundo aqui. Então, você também pode fazer isso. Não pode começar a fazer o desmame, mas pode começar a apresentar os alimentos para a sua ave, tá bom? Próxima pergunta, tia Carol. A próxima pergunta é da Silvia, tio. O meu papagaio tem 48 anos. Eu nunca dei pimenta para ele. Me disseram que é muito bom. Qual tipo de pimenta que devo oferecer? Só um detalhe, eu esqueci da minha pergunta passada, a principal, né? Quando você faz o desmame, quando terminar de fechar todas as penas, inclusive do papinho, tá bom? Agora da tia Silvana, é isso? É Silvia, tio. Silvia, tá. Tia, seguinte, pimenta dedo de moça é que a gente mais utiliza. Você pode usar uma variedade, mas uma dica importante para você na hora de dar pimenta para suas aves é cuidado com os beijinhos depois no bico, porque às vezes fica um resquício da pimenta e pra gente arde muito. Para eles a ardência não vai ser igual, né? As papilas degustativas deles são diferentes, então você pode dar sem medo e sem risco ali, sem ficar preocupado. Dedo de moça é a mais utilizada, tá bom? Próxima pergunta, tia Carol. Tem uma arara maracanã. Antes ela só deixava eu brincar com ela. Porém, fui embora um ano, fui para fora do Brasil e quando eu voltei ela não deixou. Legal.
E quando eu voltei, ela não foi mais a mesma. Tem como voltar a ser o que era antes, tio? Tio, tem como voltar, mas tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que ter treino e tem que entender a cabeça da sua ave. Eu tenho um curso aqui, tiopetisco.com.br, onde eu ensino tudo, detalhe por detalhe, como que é o manejo, como você deve fazer para amansar a ave. A Pérola eu ganhei com 2 anos, o Luca com 2 anos também. Então, assim, são aves que estão mansas comigo, precisa amansar, precisa trabalhar e você precisa aprender como faz isso, tá? Cada um precisa ter um detalhezinho, tem um cronograma, né, que é importante, como lidar com bicada, como fazer o desmame, tudo no curso, mas você precisa entender a cabeça da sua ave para poder ter um manejo adequado. E isso que é importante, eu cito no meu curso. Tem como fazer com paciência, com persistência. Se você quiser olhar no canal no YouTube, tem vários vídeos que eu também ensino de forma gratuita lá, tá? Mas assim, é muito longo para a gente poder fazer no Tio Petisco Responde, tudo isso. Para você ter uma ideia, o curso tem mais de 6 horas de gravação, né? Tem uma parte que eu estou gravando tudo passo a passo com o Azuro, desde a papinha até o voo livre. E depois, ainda para quebrar tudo isso, finalizar, na verdade, com chave de ouro, ainda tem nosso grupo no WhatsApp, né? O grupo no WhatsApp é onde a gente vai tirar as dúvidas, vai tirar o tete a tete, porque às vezes uma bicada pode ser por agressão, né? Tô te bicando para ficar longe de mim, né? Ou tô te bicando para você dar mais atenção para mim, dar mais carinho. Então você precisa identificar isso e no grupo no WhatsApp eu vou estar lá para poder auxiliar e te ajudar nesses detalhes ponto a ponto. Tem mais pergunta aí, tia Carol? Claro, tio. Como é o processo do voo livre? Em que momento confiar em soltar um animal? Reparei que nos seus vídeos estava em ambiente aberto. Quando começou o treinamento com os bichos, tio, como soube a hora de soltá-los? Tio, é tio, né? Tio? Isso mesmo. Tá como desconhecido 1, 2, 3. Desconhecido 1, 2, 3. Tio, seguinte, ó. O momento certo tem 12 pontos que eu faço para poder saber que minha ave está pronta. O Azuro está praticamente todo penado, tá vendo aqui, ó? Ele está treinando para voo livre, tá? É uma ave bem tranquila. Ele já faz uns voozinhos aqui, uns recalls, mas ainda não está pronto. Como que eu sei disso? Pelo desempenho dele, nesses 12 requisitos que eu faço. Então, no meu curso, no Tio Petisco que eu acabei de falar, eu ensino passo a passo, inclusive com cronograma, para você ter ponto a ponto no treino, para ficar bem claro para você o momento. Então, você tem um checklist mesmo para você cumprir de obrigações, de pré-requisitos para você ir para o externo. O Azuro mesmo não está no externo. E é preciso fazer isso, tá, tio? Porque não é você que vai estar voando. Eu vejo muitos tutores falar assim, não, mas eu tenho conhecimento, eu vou fazer já o nível externo, nível 5, eu vou fazer o externo ali porque eu não tenho capacidade, estrutura para poder ficar levando a ave, não tenho local para poder fazer todo esse manejo, então eu vou assim mesmo. Você está pondo a vida da sua ave em risco, tá? Então, se você realmente gosta dela, estuda, aprende. O nosso curso é super barato, tio, é com menos de R$1 por dia, 82 centavos para você dar uma qualidade de vida para sua ave. Né, para você ter uma segurança na hora que você fazer o voo, no manejo, para ter um filhotinho assim, mansinho, para a vida toda, tranquilo. A mesma ave adulta vindo aqui, ó, tranquila, mansada, tranquila comigo, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta? Tia Carol, qual é a próxima pergunta? Claro, tio, foi da Camille. Ela te perguntou como você guarda o papagaio na gaiola se ele fica te bicando. Tia, é o seguinte, você precisa ter um cronograma. De novo, a tia Carol separou um monte de cronograma aí para essa pergunta. Legal. Para mostrar realmente a importância disso. É interessante. O que a gente precisa ter? Eu não vou fazer um cronograma, eu não vou fazer alguma coisa com a minha ave que ela não está pronta para fazer. Então, primeira dica legal que você precisa ter. Segundo, é que você precisa pensar em como você vai fazer isso e estruturar. De uma maneira que você não vai forçar esse papagaio. Porque se você forçar, ele vai pegar a raiva de você e vai piorar todo o seu manejo. Então, primeiro eu começo a treinar com a gaiola fechada, depois eu vou abrir a gaiola no local seguro, que ela já está acostumada, vou fazer o treino rapidinho com ela e fechar. Vou abrir e fechar, vou fazer esse treino. No dia que eu for deixar a gaiola solta, já mais avançado o treinamento, eu vou pegar, por exemplo, como a Tuca que já está nesse ponto, já tem um manejo melhorzinho com ela, aí eu vou para outro ponto que é deixar ela solta. Então, primeiro eu estava treinando ela no viveiro, eu ganhei confiança, ganhei a qualidade de vida com ela. Agora eu vou pôr aqui no escritório. Então eu soltei ela aqui, fiz o treino rapidinho, a gaiola dela tá aqui com toda a comida e água dentro. Ela tá vendo a comida e a água ali.
Não tô negando, não tô privando ela da comida, da água, mas ela só tá ali naquele local. Então toda vez eu deixo só naquele local ali para ela e ela vai entrar e ficar tranquila. Até o fim do dia, ela vai começar a bater a fome, ela vai tentar entrar, vai pegar de novo a comida. Deixa um lugar fácil, acessível, se precisar ir pelo chão, tá? Em casos extremos, se você conseguir deixar num quarto onde ela pode pernoitar para fora da gaiola, caso ela não entre, legal. Ah, não tem como, ela tem que entrar, chegou o fim do dia, tá à noite. Apaga todas as luzes, deixa ela começar a ficar corujadinha, quietinha para dormir. Pede para outra pessoa pegar com um paninho e levar ela para a gaiola. Tia Carol, vamos para a próxima pergunta? Claro, tio. Eu gostaria de saber por que meu papagaio faz um barulho. Parece um ruído bem baixinho perto do meu rosto. Parece que ele está ficando bravo. Tia, legal a sua pergunta e você precisa ver, e eu acho que é isso que justifica, inclusive, o nosso grupo no WhatsApp. Por exemplo, esse ruidinho pode ser de filhotinho, pode ser de acasalamento, então ele está pedindo gala para você. Ele pode estar fazendo por estar agressivo e você é dele e está espantando outras pessoas, outros animais. Então você precisa identificar qual é esse tipo de comportamento, o que ele está querendo com esse comportamento. E o intuito é o seguinte, é não deixar ele ganhar esse comportamento. Então o que você precisa fazer é criar uma situação, fazer com que mude aquele comportamento, que crie um outro sentido para não gerar bicada. Você precisa criar uma outra saída antes daquilo ficar um ponto de ele te machucar. Tá? Então, sempre usando a inteligência, nunca a força, mas você precisa entender qual é a intenção dele com aquele comportamento. Não humanize, pensa como uma ave. Ele está pedindo o que para você ali? Tem outra, que local que é? Em que momento que é? O que está acontecendo ali na sua casa no momento que acontece isso? Como é a postura dele? Se ficou alguma dúvida também, não esquece do nosso curso que a gente mostra passo a passo e faz esse tete-a-tete, que é importante no nosso grupo, nosso curso lá no grupo do WhatsApp. Tem mais perguntas, tia Carol? A última pergunta, tio. Última pergunta selecionada pela tia Carol. É isso mesmo. É da Marita Novaes. Ela perguntou se pode cortar a ponta do bico do papagaio. Não faça isso, tia Carol. É Carol? Também? Não, é Marita Novaes. Marita, não faça isso, tá? Primeira coisa é o seguinte, se você tiver um enriquecimento ambiental legal, se você tiver uma alimentação legal, você não vai precisar fazer nada nunca no bico da sua ave, que ela já vai ter o desgaste natural. Se você não cuidou direito, teve esses problemas ou mesmo resgatou já com problema, indico você primeiro a procurar um veterinário para fazer isso, um veterinário de animal silvestre, não pega um veterinário normal. Segunda dica, não fique na sala com o veterinário, saia da sala, porque se você tiver que fazer uma contenção com o seu animal ou ele tiver que fazer, deixa ele criar vínculo não, né? Ele pegar raiva e pegar ódio do veterinário. Sai de perto, tia. É muito comum as pessoas quererem ficar ali, eu sei que dá dó, a gente, pô, não, vou ficar com a minha ave, ela se sente mais segura e tudo mais, mas não faça isso. As minhas aves mesmo aqui, por exemplo, é um manejo que eu vou pegar aqui, vou virar, e eu mesmo vou lixar eu mesmo vou lixar o bico, devagarzinho, lixar, não cortar. Vou lixar aqui, tranquilo. Tem que fazer na força. Não faça isso. Pegue, leve para o profissional e deixe lá, sai da sala. Se o veterinário pedir ajuda, troque de veterinário, tá? Ou fala, olha, melhor você pegar o seu assistente, porque eu não vou perder o vínculo com o meu pet fazendo essa contenção. Se ele, não tenho assistente, troca de veterinário. Tá? Foi a última pergunta que você selecionou, né, tia Carol? Isso mesmo, tio. Gente, não esquece, toda quarta-feira tem live, então se você tiver mais dúvida, você pode tirar sua live ao vivo. E todo domingão, às 10 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal no YouTube, na TV Brumais, na TV Três Fronteiras. Então manda sua dúvida e manda seu conteúdo também. Tio, quero um vídeo sobre isso, sobre aquilo, tô com essa dúvida. Às vezes dá um vídeo inteiro pra gente fazer aí, a gente faz com o maior amor e carinho, tá bom? Ligadão! Toda quarta, às 9 horas da manhã e domingo, às 10. Valeu! Partiu petisco!